Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Embora não tenham encontrado nada útil, nem houvesse pistas que pudessem sugerir de onde o lobo do vento negro veio, Lin Jin tinha certeza de que um lobo solitário não poderia ter aprendido o cultivo do nada e se transformado em um monstro. Isso era especialmente verdade considerando o fato de que a técnica do vento negro era uma habilidade de alto nível. Onde ou de quem o lobo do vento negro aprendeu? Deve ter herdado essa habilidade de alguém. Havia duas possibilidades. Uma explicação era que, assim como Shan'er, o lobo solitário teve um encontro milagroso. A segunda era que, antes de ir embora por conta própria, ele já havia aprendido o cultivo. Se a segunda explicação fosse verdade, isso tornaria tudo ainda mais assustador. Lin Jin sabia que lobos solitários eram ou condenados ao ostracismo por sua matilha original, ou deixavam a matilha devido a conflitos internos. Não importa qual cenário, isso significava que a matilha anterior do lobo do vento negro também aprendeu o cultivo. Uma matilha de monstros lobos? Se tal coisa existisse, eles não poderiam se dar ao luxo de provocá-los. Eles arrumaram tudo rapidamente e se livraram do corpo do demônio lobo. A essa altura, o céu já estava ficando claro lá fora. Lin Jin correu para casa imediatamente. Antes que pudessem chegar à cidade do bordo, já estava claro lá fora. Como a grande forma de lobo de Xiao era muito intimidante para o humano médio, Lin Jin fez seu companheiro voltar ao seu tamanho normal a uma distância adequada. Eles teriam que caminhar de volta para a cidade dessa vez. O cenário do lado de fora da cidade do bordo era encantador. Sempre que as pessoas passavam umas pelas outras, elas trocavam cumprimentos. Lin Jin entrou na cidade 1 hora depois. Hoje, a cidade do bordo estava muito mais animada do que o normal. Lin Jin percebeu isso no momento em que pisou dentro dos muros da cidade. Muitas pessoas de vilas próximas estavam indo para a cidade. Lin Jin descobriu depois de perguntar por aí que uma caravana do continente gramíneo havia entrado na cidade antes do amanhecer. A caravana estaria exibindo bestas únicas do continente gramíneo e as trocaria por mercadorias locais, dinheiro ou pedras espirituais. Caravanas desse tipo vinham com bastante frequência, mas apenas um punhado dessas caravanas eram do continente gramíneo. Essas pessoas só vinham para a cidade do bordo uma vez na lua azul. Lin Jin tinha algum conhecimento geográfico deste mundo. O continente gramíneo era um grande continente no oeste com muitos países menores nele. Assim como este continente unido onde o reino do dragão de Jade estava situado, que era composto por nações menores como o dragão de Jade, grande áurico e próspero. O terreno montanhoso do continente gramíneo tornou a jornada para o continente unido perigosa, então era raro ver seus mercadores aqui na cidade do bordo. O continente unido era infame no mundo todo por suas bestas selvagens fracas. Os lugares que produziam as criaturas mais poderosas vinham do norte e do continente gramíneo. Em terras perigosas viviam criaturas perigosas. Era de conhecimento comum. Portanto, as coisas sempre ficavam animadas quando caravanas do continente gramíneo chegavam. Muitas pessoas corriam para ver as caravanas. Mesmo que não pudessem pagar pelas bestas à venda, pelo menos tinham a chance de aumentar seu conhecimento. Depois de ouvir sobre isso, Lin Jin ficou interessado em dar uma olhada também. Deixando de lado outras razões, caravanas que lidavam com animais de estimação geralmente carregavam centenas de animais de estimação com elas. Esta foi uma ótima oportunidade para Lin Jin gravar novos animais. Ele estava atualmente em extrema necessidade da formação de energia bestial, parte 4. Somente com a parte 4 ele poderia ensinar a Shan'er o cultivo para que ela pudesse melhorar seu conjunto de habilidades atual. No entanto, ver a caravana não era uma prioridade naquele momento. Lin Jin retornou primeiro à Associação de Avaliação de Bestas. Afinal, ele tinha um suprimento consistente de clientes que compravam seus tickets de consulta diariamente. Eles já estavam esperando por ele quando ele chegou ao seu local de trabalho. Quando ele terminou o trabalho, já era meio-dia em ponto. Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong vieram juntos para pedir um dia de folga para ver as caravanas no acampamento do continente gramíneo. Os jovens amavam todas as coisas excêntricas. Era um dado adquirido. Lin Jin assentiu e os três saíram alegremente. Como Lin Jin tinha que resolver relatórios de avaliação e comer alguma coisa, ele não estava com pressa de ir. Além disso, sua missão ali era registrar bestas. Várias criaturas estariam inevitavelmente gritando para a esquerda e para a direita. Se alguém o acompanhasse, seu truque poderia ser exposto. Entretanto, quando Lin Jin estava prestes a organizar seus relatórios, várias pessoas apareceram do lado de fora com um carrinho, pedindo para ver Lin Jin. De relance, Lin Jin os reconheceu. Eles eram os construtores navais que vieram solicitar seus serviços de tratamento da última vez. A primeira placa de Lin Jin foi um presente desses caras. Saudações, avaliador Lin. Os construtores navais entraram e prestaram homenagem a Lin Jin. Meu bom homem, isto é. Lin Jin desviou o olhar para a carroça atrás deles com um servo deitado em cima dela.
O servo era uma visão trágica de se ver. Deitado completamente imóvel, a criatura estava coberta de ferimentos. Sem olhar mais de perto, alguém poderia até presumir que ele estava morto. Avaliador Lin, encontramos este enorme servo no oceano esta manhã. Pensando que era um cadáver, nós o puxamos para cima, mas ficamos surpresos ao descobrir que ele ainda mal respira. Como pescadores, temos que resgatar aqueles em necessidade. Esta é a regra do mar. Mesmo que seja uma besta, é uma vida que somos obrigados a salvar. Ninguém mais pode salvar este servo, então só podemos incomodá-lo para dar uma olhada nele. Explicou o construtor naval timidamente. Evidentemente, esses homens tentaram consultar outros lugares, provavelmente o pronto-socorro e outros avaliadores de animais antes de irem até Lindin. Mas ninguém pôde ajudar, então eles trouxeram o servo. Sem dizer mais nada, Lindin correu para examiná-lo. Estendendo a mão, detalhes do servo foram imediatamente registrados no Museu de Animais Mortais. É uma besta rara. Lindin ficou confuso. Em média, animais raros eram difíceis de encontrar, caso contrário, eles não seriam chamados de raros, não é mesmo? Mas como uma criatura tão valiosa foi parar em um estado tão lamentável? Havia uma outra coisa, outros talvez não conseguissem dizer, mas Lindin conseguia. Esse servo tinha acabado de ter seu pacto de sangue revogado. Em outras palavras, ele foi abandonado por alguém. Lindin não sabia os detalhes, mas o que ele podia fazer agora era tratar a criatura. Porque, no momento, somente Lindin podia tratar criaturas que estavam à beira da morte. Ele usou a técnica da agulha interna para estimular o coração do servo, garantindo que ele continuasse bombeando sangue. Então, o servo foi alimentado com remédio antes que seu ferimento fosse limpo e remendado. Tudo progrediu sistematicamente. Como Lindin estava sempre entretido quando se tratava de trabalho, ele não percebeu quando os transeuntes começaram a se reunir do lado de fora da entrada de seu consultório para vê-lo trabalhar. Do lado de fora da porta, Dom-He pretendia zombar dele, querendo mostrar desdém após ver Lindin tratar um servo. Mas quando ele se lembrou de como Lindin agora era um avaliador de bestas de rank 2 enquanto ele ainda era um aprendiz, eles dificilmente poderiam ser comparáveis. Ainda assim, Dom-He estava relutante em se render. Na verdade, ele estava apenas agindo duro. Depois de passar uma noite pensando nisso, ele subconscientemente aceitou a dura realidade fria, mas na superfície, ele ainda se recusou a admitir a derrota. Depois de observar um pouco mais, Dom-He foi embora. Ele estava com pressa para ver a exibição feita pela caravana do continente gramíneo. Ele mal podia esperar para ver as bestas selvagens trazidas do continente gramíneo. Pouco depois que Dom-He saiu, Gao Jian passou pelo salão de consulta de Lindin. Ele também deu uma olhada rápida antes de sair. Jia Qian apareceu. Ela manteve um perfil muito mais baixo agora comparado a antes. Além disso, ela havia solicitado que seu consultório fosse fechado e solicitado para ser transferida para o pronto-socorro. Para todos os outros, sua escolha foi nada menos que tola. O pronto-socorro era como uma armadilha. Uma vez preso, era difícil sair. Além disso, muitos aprendizes sonhavam em ter seus próprios consultórios, para colocar suas fichas de consulta e atender seus próprios clientes. Jia Qian claramente tinha tudo, mas ela escolheu abrir mão de tudo. Ninguém entendeu o porquê, mas Jia Qian tinha seus motivos. Para seguir em frente, algo tinha que mudar. Embora ter seu próprio consultório fosse fabuloso, e de certa forma, não a tornava diferente de uma avaliadora oficial de animais. Jia Qian se recusou a permanecer assim para sempre. Ela queria passar no exame e se tornar uma avaliadora oficial de animais. Então, após cuidadosa consideração, ela fez sua escolha. Jia Qian examinou o servo gravemente ferido e moribundo no pronto-socorro. Com base em seu julgamento, o servo estava além da salvação e estava destinado a perecer. Não foi porque ela se recusou a salvá-lo, mas ela simplesmente não conseguiu. Não foi só ela que chegou a essa conclusão, mas os outros aprendizes também chegaram ao mesmo diagnóstico. Os carpinteiros navais puxaram o servo para longe sem dizer para onde estavam indo. No entanto, Jia Qian teve um palpite, então ela veio especificamente para o salão de consulta de Lindin. Com certeza, Lindin estava atualmente tratando do servo. Depois de ficar parada na porta por muito tempo, Jia Qian finalmente criou coragem para entrar no salão de Lindin com os dentes cerrados. Ela queria ver como Lindin lidava com o servo. Sua animosidade em relação a Lindin agora era coisa do passado. Os sentimentos de desprezo agora tinham ido embora. Era como se Jia Qian tivesse se transformado da noite para o dia em uma pessoa totalmente nova quando decidiu se livrar de seu preconceito e arrogância. E no processo, ela percebeu quão aterrorizantes eram as habilidades de Lindin. Ele prosseguiu com firmeza, passo a passo, como se tudo fosse fácil para ele, trabalhando com velocidade e precisão surpreendentes, cometendo poucos ou nenhum erro. Observar Lindin tratar o servo foi como uma revisão do que Jia Qian havia aprendido na Academia de Avaliação de Animais.
O nível de habilidade de Lin Jin estava no mesmo nível de seus professores e havia até alguns métodos que ele usava que a academia nunca havia ensinado a eles antes. Parece que Lin Jin não confiou na sorte para passar no exame de avaliador de bestas de nível 2, afinal. Ele é genuinamente habilidoso e eu fui cega demais para ver isso esse tempo todo. E pensar que eu achava que era especial. Em retrospecto, eu era muito ignorante, muito ingênua. Jia Qian começou a refletir sobre si mesmo. Às vezes, seguir em frente era a única escolha que uma pessoa podia fazer para se sentir melhor. E isso estava acontecendo com Jia Qian agora. Durante todo esse tempo, ela percebeu que era a única pessoa que se importava com sua própria reputação. Em vez de viver uma mentira, não era melhor viver a vida sendo fiel a si mesmo? Em vez de sair correndo em negação, esta nova Jia Qian ficou ali observando cuidadosamente enquanto Lin Jin tratava o servo. Essa operação durou meia hora. O servo ainda não se movia. Lin Jin invocou um selo e o colocou na cabeça do servo. Em um instante, a criatura estremeceu e, para a surpresa de todos, abriu os olhos e levantou a cabeça. Olhando mais de perto, esse grande servo era realmente bem intimidador. Embora seus chifres tivessem sido cruelmente cerrados, não era tão ruim assim, porque Lin Jin tinha pelo menos 10 soluções para ajudar a regenerá-los em um curto espaço de tempo. Sabendo que foi Lin Jin quem o resgatou, o servo continuou cutucando a cabeça contra a palma de Lin Jin, numa tentativa de expressar sua gratidão. Lin Jin sorriu antes de escrever um relatório de avaliação. Os carpinteiros se aproximaram dele e perguntaram. Avaliador Lin, conseguimos resgatar esse servo por acaso e não tínhamos ideia de como ele se perdeu. Temos que voltar para o mar em breve, então podemos deixá-lo aqui sob seus cuidados por enquanto. Os carpinteiros navais pareceram um pouco envergonhados quando fizeram o pedido, mas Lin Jin concordou sem hesitar. Está tudo bem. Vocês podem deixá-lo aqui. Se vocês encontrarem o dono, podem vir até mim novamente. Os carpinteiros navais agradeceram-lhe sinceramente. Estavam prestes a pagar-lhe as taxas de tratamento, mas Lin Jin recusou. Esses construtores navais eram homens de bom coração. Na verdade, eles não eram obrigados a salvar o servo. Ninguém os culparia se eles deixassem o servo se afogar. No entanto, esses homens escolheram salvá-lo, sacrificando muito esforço no processo. Comparados ao dono original do servo, esses construtores navais eram muito mais honrados. Lin Jin nunca mencionou a eles que o servo estava abandonado. Isso ele sentiu, que não era necessário. Depois de se despedir dos construtores navais, Lin Jin notou Jia Qian parada em um canto. Ele não percebeu quando ela entrou em seu salão. Jia Qian falou. Acabei de examinar esse servo no pronto-socorro. Seus chifres foram obviamente quebrados por humanos e muitos dos cortes em seu corpo pareciam ter sido causados por adagas. Alguém estava claramente. Com esses ferimentos, ele deveria morrer, mas avaliador Lin, você conseguiu trazê-lo de volta à vida com suas habilidades fenomenais. Eu fui muito arrogante e ignorante no passado. Aquelas palavras duras que cuspi em você naquela época. Agora percebi que fui a culpada. Embora eu não espere que você me perdoe, ainda assim, desejo me desculpar por todas as coisas que disse e fiz a você. Eu, Jia Qian, estava errada. Dito isto, ela fez uma reverência. Lin Jin acenou com desdém. Está tudo no passado agora. Não me importo. Embora parecesse uma resposta superficial, Lin Jin realmente quis dizer isso. Quanto ao servo. Você entendeu tudo errado. Ele foi mortalmente ferido, sim, mas ainda não estava morto. Eu não o trouxe de volta à vida como um feiticeiro. Se ele realmente estivesse morto, não havia nada que eu pudesse ter feito para ajudar também. Essa era a verdade. Não importa o quão habilidoso Lin Jin fosse, nenhuma quantidade de esforço poderia reviver uma besta morta. No entanto, havia um mito dos tempos antigos de que existia um truque médico que poderia fazer com que carne crescesse a partir de ossos. Mas isso era apenas um mito e, obviamente, ninguém poderia fazer isso agora. Jia Qian abriu um sorriso estranho. Ela estava apenas falando figurativamente. Ela estava prestes a se despedir e deixar o salão de Lin Jin. Mas quando ela viu Lin Jin prestes a escrever um relatório de avaliação, ela parou no meio do caminho. Seu maior sonho era se tornar uma avaliadora oficial de bestas, e por isso, ela trabalhou duro todos esses anos. No entanto, Jia Qian sempre esteve a apenas um passo de realizar seu sonho. Talvez fosse porque ela tinha sido muito presunçosa e orgulhosa no passado. Ela precisava consertar essa deficiência, então o primeiro passo foi deixar seu ego de lado. Depois de diagnosticar o servo ela mesma e testemunhar a performance de Lin Jin antes, ela achou alguns princípios médicos de diagnóstico e tratamento confusos. Ela teve que estudá-los e aprendê-los cuidadosamente. Se ao menos ela pudesse colocar as mãos no relatório de avaliação de Lin Jin. Jia Qian queria pedir a Lin Jin seu relatório de avaliação, mas quando as palavras chegaram aos seus lábios, ela engasgou.
Era difícil abrir mão de sua dignidade tão abruptamente. Lin Jin lançou um olhar para ela, mas não disse nada. Vendo quão hesitante Jia Qin estava em ir embora, ela deve ter um pedido. Talvez ela quisesse ler o relatório dele. No entanto, Lin Jin não ofereceria a ela tão facilmente. Se ela quisesse, ela tinha que pedir. Já se foram os dias em que as pessoas estavam dispostas a estragá-la. Lin Jin ignorou Jia Qin e terminou de escrever o relatório de avaliação. Para manter registros, ele teve que escrever um. O rosto de Jia Qin alternou entre vermelho e branco, mostrando a vontade de falar, mas sua relutância ainda era evidente. Finalmente, ela se preparou e disse: Avaliador Lin, tenho um pedido. Desembucha. Respondeu Lin Jin sem levantar os olhos. Os humanos geralmente hesitam em abrir a boca devido ao medo da rejeição. No entanto, na maioria das situações, ninguém deliberadamente tornaria as coisas mais fáceis para você. Apesar da possibilidade de rejeição, ainda era preciso falar. Se não o fizessem, como poderiam ter certeza de que uma rejeição seria esperada? No passado, Jia Qin era muito obcecada com dignidade e aqueles que queriam tirar vantagem dela contribuíam para seu ego inflado. Quando confrontada com Lin Jin que não se importava nem um pouco com ela, ela não teve escolha a não ser adotar uma abordagem diferente. Por fim, ela disse: Gostaria de pegar emprestado seu relatório de avaliação sobre o servo. Lin Jin não disse nada. Depois de anotar o último detalhe, ele guardou seu pincel, arrumou seu traje, antes de sair do salão, disse: Depois que terminar de ler, guarde para mim, pode ser. Dito isto, ele foi embora sem olhar para trás. A testa de Jia Qin estava coberta por uma camada brilhante de suor frio, mas ela ficou surpresa quando ouviu a resposta de Lin Jin. Então, foi tão fácil assim? Asterisco, asterisco, asterisco. Lin Jin deu um tapinha no servo e o abençoou com um pequeno feitiço para que ele pudesse se levantar e andar aos tropeços. Como o servo não tinha dono, Lin Jin só podia ficar com ele sob seus cuidados por enquanto. Ele levou o servo para casa e o acomodou dentro do cercado de animais em seu quintal. Este lugar de bestas originalmente tinha um paciente, o lobo sombra. E agora, havia um servo. O Museu de Bestas Mortais o descreveu como um servo trovão de 9 listras. Ele tinha uma linhagem excelente e podia crescer em uma existência formidável dadas as circunstâncias certas. Ele estava no mesmo nível do Lobo das Sombras e de Dourado. No entanto, ele estava apenas no ranking 1 agora e estava gravemente ferido. Agora que sua vida não estava mais em perigo, o mais importante para ele era recuperar suas forças. Lin Jin alimentou o servo com algumas das ervas medicinais que ele tinha em casa. Sendo uma criatura sensata, o servo se comportou e obedeceu a todos os pedidos de Lin Jin. Servo trovão de 9 listras com uma boa linhagem e potencial acima da média. Quem foi que o abandonou tão implacavelmente e tolamente? E se eles queriam abandoná-lo, que assim fosse. Havia necessidade de deixá-lo morrer daquele jeito? Lin Jin acomodou o servo antes de partir. Durante sua jornada, ele ponderou. Xiao Wu seguiu ao lado dele. Onde quer que Lin Jin fosse, ele certamente estaria bem ao lado dele. Lin Jin olhou para Xiao Wu, incapaz de descobrir uma explicação. Animais de estimação eram os maiores companheiros de um humano. Não seria exagero sequer chamá-los de família. Aquele servo foi atacado por lâminas e machados. Mas não pareceu que ele resistiu aos ataques, porque se resistisse, uma pessoa normal não teria conseguido lutar contra o servo. Em outras palavras, a pessoa que tentou matá-lo deve ter sido seu dono. Quando o servo mal respirava, seu dono aproveitou a oportunidade para cancelar o pacto de sangue e então o jogou no oceano. Talvez o dono nunca tenha esperado que esse servo tivesse a sorte de sobreviver a essa provação. Quanto aos detalhes do porquê seu dono seria tão cruel, Lin Jin não tinha ideia. Mas se ele alguma vez se deparasse com aquele bastardo, ele definitivamente perguntaria por que eles abusaram tanto do servo. A caravana de Continente Gramíneo se estabeleceu em um espaço vazio dentro da cidade do Bordo. Muitas pessoas estavam atualmente indo para lá e o lugar estava agitado com vida. Afinal, seria bom aumentar o conhecimento deles, mesmo que não pudessem comprar nenhum animal de estimação. Lin Jin também não planejou fazer nenhuma compra. Ele estava lá para gravar novas bestas. Ao chegar, Lin Jin imediatamente viu uma criatura enorme. Seus membros eram enormes e sua pele dura, com cerca de 6 metros de comprimento. O fato de não haver cerca ao redor dele, e com tantas pessoas ao redor dele, deixava claro que era uma criatura domesticada. Lin Jin foi até lá e tocou na besta. Rank 1 Ambulocetus. Pacto de sangue formado. Atributo terra. Criatura única do continente gramíneo, hábil no transporte de mercadorias. O método da evolução. Lin Jin entendeu agora. A principal tarefa dessa criatura era puxar carroças, desempenhando o papel de uma vaca ou um cavalo. No entanto, a estatura geral da cabeça era incrível.
O ditado de que o continente gramíneo tinha as melhores bestas não era mentira, afinal. Após ver este Ambulocetus, Lin Jin decidiu que deveria viajar para o continente gramíneo algum dia. Ele sentiu que definitivamente havia coisas interessantes esperando por ele lá. Lin Jin continuou se movendo. Como o Ambulocetus funcionava um pouco como um cavalo, não havia muito para ver. Havia criaturas ainda melhores lá dentro. Aqui, ele encontrou diversas espécies nativas do continente gramíneo. Lin Jin já havia conhecido pessoas do norte. Elas tinham constituição robusta e personalidades diretas. Por outro lado, as pessoas do continente gramíneo eram o epítome do rústico. Não era como se eles tivessem constituição muscular e marcante, nem estivessem envoltos em pele de animal ou tivessem dentes de animais como acessórios. De alguma forma, havia uma atitude espartana nessas pessoas. Tanto os homens quanto as mulheres transmitiam o mesmo sentimento. À frente, havia bestas selvagens do continente gramíneo presas por correntes, enquanto algumas eram mantidas em gaiolas. Lin Jin nunca tinha visto a maioria das criaturas antes, mas reconheceu algumas dos livros. Por exemplo, havia um lagarto Sharpei que tinha mais de 2 metros de comprimento. Então havia uma cobra grossa que cospe areia com poder de ataque formidável. No geral, parecia haver mais de 100 gaiolas de madeira ou metal de tamanhos diferentes. Isso não incluía a quantidade maior de criaturas amarradas em correntes ou cordas. Sem mais delongas, Lin Jin invocou sua agulha de arame enrolada e começou a registrar bestas. Um lagarto Sharpei adormecido de repente sentiu uma picada na pata e estremeceu. Um dos nativos do continente gramíneo foi atingido pela cauda do lagarto e caiu de cara no chão. Claramente, mesmo com sua pele áspera, um lagarto Sharpei não conseguiria suportar a afiação de uma agulha de arame enrolada. Onde quer que Lin Jin fosse, havia bestas selvagens gritando, tremendo ou lutando contra a dor. Lagarto Sharpei de nível 1. Atributo de terra. Tiranossauro de chifre de rocha de nível 1. Atributo da terra. Escorpião de casca de metal de nível 2. Atributo de madeira. Enquanto Lin Jin observava dados de bestas chegando ao museu, ele ficou até em êxtase ao ver algumas bestas raras na mistura. Quando ele terminasse de registrar todas elas, ele deveria estar perto de receber as próximas recompensas. Um pouco mais longe, Dom renotou Lin Jin. Ele franziu a testa. Por que esse cara está em todo lugar? Até agora, o incidente dele imitando o truque de Lin Jin cozinhando no vapor o caranguejo de um cliente ainda estava fresco na memória de Dom He. Dom He presumiu que Lin Jin o havia enganado deliberadamente para fazer isso. Mas falando nisso, ele agora reconhecia a habilidade de Lin Jin em seu trabalho. Até mesmo sua irmã, Dong Qi, e seu cunhado Nangonxian lhe contaram sobre isso. Se ele não fosse capaz o suficiente, o homem não teria passado no exame de avaliador de bestas de nível 2. Nangonxian até disse a Dong He para manter a discrição e que, se surgisse uma oportunidade, ele deveria aprender algo com Lin Jin. Apesar de parecer indiferente na superfície, Dong He se lembrava bem. Ele estava observando Lin Jin, tentando ver como ele avaliava os animais. A comitiva que seguia Dong He juntou-se a ele para observar Lin Jin discretamente. Irmão Dong, você notou que onde quer que Lin Jin vá, as bestas estariam gritando? Um de seus seguidores com habilidades de observação aguçadas falou após notar esse detalhe. Dong He assentiu. Ele também percebeu isso. Não só isso. Olha, embora alguns ambulocetos maiores sejam muito mais mansos, eles não gostam de ser tocados por humanos. Essas criaturas evitariam pessoas que estendessem as mãos. Mas eles nunca recuariam quando é Lin Jin quem os toca. Veja como eles são obedientes quando ele faz contato físico com eles. Por que isso? Dong He também exibiu suas habilidades de observação. Os outros concordaram com a cabeça, incapazes de desvendar o mistério. Alguém falou de repente. Aquele Lin Jin não está usando selos nem invocando magias. Isso significa que ele pode não estar usando habilidades de avaliação de bestas. Vamos observá-lo cuidadosamente. Talvez possamos encontrar algumas pistas. Dong He assentiu em resposta. Ele teve a mesma ideia também. Lin Jin se levantou rápido demais. Tão rápido que toda a associação de avaliação de bestas não conseguiu se acostumar. Conhecimento era algo que Dong He não podia roubar, mas se o homem tinha algumas técnicas secretas que ninguém sabia, Dong He presumiu que se Lin Jin conseguia, ele também conseguia. E assim, seu grupo continuou a observar Lin Jin de longe, esperando que ele desse alguma pista. Então, eles viram Lin Jin caminhando em algum lugar antes de se agacharem desconfiados. O que ele está fazendo? O coração de Dong He batia forte e ele rapidamente esticou o pescoço para olhar. No entanto, havia muitas cabeças se movendo. Mesmo se ele ficasse na ponta dos pés e esticasse o pescoço, Dong He não conseguia ver claramente. Isso o deixou nervoso e ele rapidamente abriu caminho pela multidão, correndo na direção de Lin Jin. Nesse momento, Lin Jin já havia se levantado e continuado a andar despreocupadamente.
Dong He e seus seguidores correram para o local onde Lin Jin estava agachado agora mesmo. Eles deduziram que Lin Jin devia ter feito algo ali. Deve ser isso. Dong He finalmente chegou ao local onde Lin Jin estava agora. Olhando para baixo, ele viu um barril de madeira. O barril de madeira fedia porque continha fezes de um dos animais enjaulados. Fora isso, não havia mais nada. Entre a comitiva de Dong He, um deles começou a refletir e teve uma ideia absurda. Irmão Dong, consegui! Exclamou aquela pessoa. Dong He estava no meio de um pensamento quando seus homens gritaram. Ele respondeu com uma demanda ansiosa. Desembucha! Rápido! Não me deixe na ponta dos pés! Aquele homem disse imediatamente. Irmão Dong, você se lembra do que foi mencionado na enciclopédia de animais? O que os animais selvagens usam para marcar seu território? Dong repensou antes de responder. Fezes e urina. É isso mesmo. O homem continuou, parecendo satisfeito. Acho que a chave para Lin Jin ser capaz de intimidar essas bestas está neste barril de fezes. Pense nisso. A maioria das bestas possui um olfato muito maior que o nosso. Um coelho não se assustaria com o cheiro de um leão. Essa era uma teoria muito simples. Não poderia nem ser considerada um segredo, pois qualquer um com bom senso poderia descobri-la. Alguns livros até tinham teorias desse tipo registradas em suas páginas. Por exemplo, antigamente, quando alguém se perdia na floresta, ele sufocava fezes de animais selvagens em si mesmo para deter outras criaturas, permitindo-se escapar com sucesso. Enquanto isso, na doma de animais, o uso do cheiro de um animal de nível mais alto para conter um animal recém-capturado era uma prática comum. No entanto, essas práticas eram antigas, e poucas pessoas as usavam mais. Primeiro, os profissionais modernos não gostavam dessa prática porque fezes e urina eram contaminantes e imundos. Além disso, já havia muitos feitiços e selos para subjugar bestas. Portanto, embora esse método fosse registrado em livros e suplementado com toneladas de exemplos reais, poucos avaliadores de bestas estavam dispostos a praticá-lo. Até mesmo Dong He, que presumiu ter descoberto o segredo de Lin Jin, respondeu com um olhar de desdém. E aqui eu pensei que tipo de habilidade misteriosa Lin Jin poderia estar usando, mas ele está realmente usando uma técnica tão baixa. Embora eu, Dong He, não seja brilhante nem habilidoso, eu nunca usaria essa técnica. Nunca! Os outros concordaram com a cabeça. Simultaneamente, seu desprezo por Lin Jin cresceu. Fim dos capítulos do 142 ao 144. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!